Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Bom, nós iremos dar continuidade às nossas aulas de educação artística e hoje nós vamos falar um pouco sobre o modernismo. O modernismo, um movimento artístico e alguns personagens principais que fizeram parte desse movimento. O chamado modernismo brasileiro foi o acontecimento mais revolucionário da história da arte e da literatura brasileiras, destruindo todos os padrões que vigoravam até então, fundindo a influência das vanguardas europeias com o desejo de renovação e a observação aguda da realidade brasileira. O modernismo causou grande escândalo, estabelecendo novos objetivos e parâmetros para a arte brasileira. O modernismo foi uma inovação na arte. Foi algo novo, algo que entrou, que eles nunca até então tinham visto antes. A apresentação oficial das ideias modernistas foi a lendária Semana da Arte Moderna, Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922. O que foi a Semana de Arte? Foi um evento repleto de críticas, vaias e ultrajes. Geralmente, o modernismo é dividido em 3 fases. A primeira fase vai de 1922 a 1930. A segunda fase de 1930 a 1945. E a terceira fase de 1945 até a atualidade. Eu acredito que você já deve ter ouvido algo sobre a Semana de Arte Moderna com o professor de História, né? E hoje nós vamos ver mais a parte artística, especificamente de Tarsila do Amaral. Quem foi Tarsila do Amaral? Foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Ela ficou conhecida como uma das mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo. E ao lado dos escritores Oswald de Andrade e Raul Bopp, Tarsila inaugurou o movimento denominado antropofagia. Sua obra atravessou 3 fases denominadas pau-brasil, antropofagia e social. Bom, na primeira fase, denominada pau-brasil, ela teve início em 1924, quando Oswald de Andrade divulgou o Manifesto Pau-Brasil, defendendo o nacionalismo. Tarsila explorou os temas tropicais e exaltou a flora e a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade brasileira, da modernidade urbana. Algumas telas da época dessa primeira fase foram a Feira, que ela pintou em 1924, como vocês podem observar na imagem, né? Tem mais uma tela famosa, que foi a Estação Central do Brasil, que ela pintou também em 1924. E, por fim, no final dessa terceira fase, ela pintou o Pescador, já em 1925. Bom, na segunda fase, denominada antropofágica, teve origem no movimento antropofágico que Tarsila ofereceu a Oswald de Andrade como presente de aniversário. São exemplos dessa segunda fase a obra Abaporu, que ela produziu em 1928, como vocês podem observar na imagem, uma obra magnífica que Tarsila do Amaral fez. Uma outra tela foi a Urutu, em 1928 também. E já no final dessa segunda fase, ela fez a antropofagia, que eu acredito que vocês já devem ter conhecido, né? Ou ter visto em algum lugar, em 1929. Na terceira fase, na terceira e última fase da obra de Tarsila do Amaral, denominada social, teve início em 1933, com a obra Operários, onde sua criação está voltada mais para os temas sociais da época e a situação dos trabalhadores. São obras dessa fase, Operários, né? Esse quadro muito legal que ela criou, que foi pintado em 1933. Na última fase, né? Na terceira fase,
Um dos quadros mais importantes também foram Segunda Classe, né, em 1933. E, por fim, nós temos As Crianças do Orfanato, em 1935. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula, façam algumas anotações, percebam a nitidez das imagens, percebam como se deu a obra de Tarsila do Amaral, ok?